Meus amigos, esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos o sonambulismo. Questão 425. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? O sonambulismo é um estado de independência da alma, ou seja, do espírito. O corpo tão somente vai obedecer aos comandos do espírito, mas para que o espírito em si mesmo busque alcançar aquilo que o motiva. Não necessariamente será para a satisfação corporal. Portanto, nos casos de letargia e catalepsia, o espírito que tem a sua atividade poderá, como nos sonhos, trazer ou não coisas aqui para a Terra segundo as condições e necessidades. De qualquer forma, quando um sonâmbulo age, é o espírito que está agindo e podemos interpretar como sendo distante do que ele faria se estivesse acordado. Questão 426. O chamado sonambulismo magnético tem relações com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com diferença que um é provocado e o outro não. Questão 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, ambos decorrentes do fluido cósmico universal. Questão 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? A clarividência sonambúlica é tão somente a visão que o espírito tem. Questão 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Respondem os benfeitores que não existem corpos completamente opacos. A visão do espírito pode ser apurada no sentido de ver através dos corpos e dos objetos. Isso é passível de acontecer com todos. E quanto mais o espírito se espiritualiza, mais facilmente ele vai encontrar um meio de ver através de qualquer obstáculo que nós chamamos físico. Questão 430. Pois que a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Por dois motivos básicos. Quanto mais imperfeitos somos, mais limitadas são as nossas possibilidades de ver as coisas como elas são. E em segundo, em função do grau de evolução que nós temos, o peso do corpo físico se torna maior e, portanto, o obstáculo para vermos através de qualquer coisa material também é maior. Questão 431. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Os benfeitores espirituais nos dizem que nós, como já vivemos outras tantas reencarnações, trazemos conhecimentos que não estão à nossa disposição em condições normais e que em condição de sonambulismo ou em condições de mesmo letargia e catalepsia, a gente pode trazer para a realidade aquilo que nós tivemos contato já em outras existências e mesmo no mundo espiritual. Questão 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? É a alma que se transporta durante o estado de sonambulismo e traz, portanto, informações que estão à distância. Questão 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? De um e de outro. Segundo as condições reencarnatórias, é possível que o corpo de um liberte mais o seu espírito do que de outros. Questão 434. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Até certo ponto, sim, mas ele terá que vencer todos os liames, todas as influências que o corpo físico ainda exercerá sobre ele. Questão 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria os vê, muito bem, por sinal, mas vai depender da estrutura espiritual desenvolvida por espírito até então, para que ele possa compreender do que se trata. Consequentemente, fica claro para nós outros que o conhecimento espírita facilita muito a nossa relação
enquanto encarnados no mundo espiritual, na condição de sonâmbulos. Questão 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar em que está o seu corpo ou daquele em que está a sua alma? Evidentemente, onde está a alma, porque o corpo, nessas condições, não enxerga. Questão 437. Sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de calor ou de frio do lugar em que se encontra a sua alma, às vezes bem longe do corpo? Nos casos em que a alma se desvincula do corpo físico, mantendo a vida orgânica, não há um desligamento completo do espírito em relação ao corpo. Por isso, tudo aquilo que o espírito vivencia no mundo espiritual, estando ligado ao corpo, o corpo receberá determinados reflexos ou determinadas reações ou ainda influências. Questão 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Muito, como todas as faculdades que Deus deu para o homem, o bom ou mau uso terá consequências diretas para ele. Pensemos nisso.